Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. É uma pergunta e uma explicação. O apóstolo pergunta: vós é de Cristo? E por que é que vocês estão olhando pela aparência? Devia, como é dever meu e seu. Porque dizer que é de Cristo, até Satanás diz que é, para enganar. Porque ele sabe que não é. A palavra de Deus revela e diz que Satanás, os demônios, crê que estremece, porém eles não obedecem. Se olhar na dimensão espiritual, somente porque há uma manifestação do sobrenatural, do mal, para dar sinal que não é deste mundo, em nome de Deus, os capeta faz isso. Jesus disse que viu ele cair do céu como raio. A Bíblia diz que ele faz coisas que se parece Deus. Paulo ele está falando aqui uma linguagem que dá para entender. Quem tem conhecimento e sabedoria da palavra do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, vocês olham para as pessoas segundo a aparência. Ele está perguntando, olha que tem um ponto de interrogação. Ele está perguntando para mim e para você, como é que você tem olhado para o seu próximo? Como é que você anda na carne, fala na carne, não tem nada de espírito, quer julgar o caráter dos outros? Essas últimas reflexões que temos meditado, eu sei que tem gente lá do outro lado que fica se torcendo. Pode ficar se torcendo, você pode abrir a sua boca para dizer as suas besteiras ou pensar, problema seu. Este problema aí, vai descer só sobre a tua cabeça mesmo. Porque o Deus de justiça está acima de mim, de você e de todos os reinos da terra. Paulo está dizendo assim, vocês dizem que são de Cristo e julgam segundo a aparência. Será que Cristo está num negócio desse? Está numa vida dessa? Anda na carne e julga os outros pela carne? Se espiritualidade é capacidade de você separar o bem do mal, é você discernir, separar uma coisa de outra, o que é de Deus e o que não é, ainda que seja parecido. Porém, quem tem esta capacidade não vai se contrariar e nem contrariar os outros, e nem vai pelo rudimento deste mundo. Das pessoas que não têm revelação da palavra e não têm direção de Deus. Eu te pergunto, há um exemplo na Bíblia de um homem que foi escolhido, chamado por Deus para um serviço. Ele foi como profeta e Moisés foi como Deus quando foram enviados ao Egito para tirar o povo do Egito. Senão Arão. Arão, irmão de Moisés, foi como profeta e Moisés foi como Deus, como a boca de Deus. Mas observe que isso é uma coisa tão profunda nas Escrituras, que na hora do aperto, mesmo sendo chamado, porque tem pessoas que ficam todo empolgado porque recebem às vezes uma profecia, uma promessa, e acha que não tem que fazer a sua parte. Arão foi chamado por Deus, não foi pelo homem. Sim ou não? Mas na hora que Moisés teve que ficar 40 dias, na hora que o pastor teve que se ausentar, por 40 dias estava na presença de Deus, que Moisés não estava aí para cima e para baixo, olha não, ele estava na presença do Deus de Israel.
recebendo algo para aquele povo. Mas o povo, por ser incrédulo, duro, sem apetite das coisas de Deus, começa a murmurar, começa a pensar mal do servo de Deus. Observe que na presença eles eram uma coisa, na ausência eles se comportaram de outra forma. E estava um homem frouxo. Porque eu vou dizer, se tem ovelha que se afrouxa com qualquer coisa, o mais desejado do que deixa para se observar é um pregador, é uma pessoa que fala que deve ter mais intimidade com Cristo, mais conhecimento, mais confiança, mais graça, mais fé, mais tudo. E se afrouxar na hora que o povo se afrouxar. Esse tal Moisés que nos tirou da terra do Egito é morto. Façamos para nós deuses que nos guiem nesse deserto. Não foi assim que eles disseram? Crentes corruptos, ingratos, que não quer sofrer nada. E além disso, uns pregadores, meninos nécios. Eu lhe digo isso, sou pequenininho, Jesus, porque grande é o Senhor para liberar uma palavra dessa, mas é uma verdade. E ficam botando menino para pregar. A obra é de Deus, rapaz. A obra está sofrendo por muitas pessoas que são colocadas incapazes de fazer a obra de Deus. E Deus vai puxar de você. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. Deus vai puxar de você. Quem você coloca por sua conta sem consultar a Deus, você vai prestar conta a Ele. Porque a obra está sendo escarnecida, zombada por causa de pessoas que a palavra de Deus diz que dá sinal claro. Porque quem escolhe é Jesus. Quem chama é Jesus, quem convoca é Ele. Ah, mas a obra de Deus precisa, vai orar a Deus. Como Moisés fez e como outros fizeram, a igreja primitiva. Agora você não quer gastar tempo em oração e esperar pela resposta de Deus, aí fica como a obra de Deus não é a tua casa, não é a tua empresa. Que tu bota quem tu quer, tu tira quem tu quer. A obra de Deus tem um soberano acima, que Ele é quem bota, Ele é quem tira, Ele é quem faz como quer. Porque Ele sabe fazer e Ele não perde o controle e Ele não trabalha à toa. Então Paulo está dizendo assim, vocês avaliam pela aparência, se julgam pela aparência, vocês culpam as pessoas de cima a baixo pela aparência. E a Bíblia diz em Provérbios, já está vindo muito claro, que a aparência é enganosa. A aparência é enganosa. Eliabe tinha a aparência de um guerreiro para ser um representante de Israel. Mas Deus foi escolher o menor entre eles. O menor chamado-se Davi. Coré tinha habilidade para ser um representante de Israel, mas por causa da sua ganância, da sua falta de submissão, Deus abriu a terra e tragou ele, engoliu ele com aquela congregação. Então são muitos exemplos de pessoas que na presença são uma coisa e ausentes são outra. Dissemos ontem que Deus viu quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Moisés não viu, mas Deus viu e o revelou e o trouxe à tenda da congregação. E ali a glória de Deus se manifestou para aprovar, porque eu quero lhe dizer, glória a Deus, que quando Deus convoca, Ele aprova e dá sinais muito claros, para que você não meta a sua língua onde não deve meter, falar. Porque tem gente que tem a língua tão comprida que mete a língua como cobra, aonde não é para meter, e depois vai sofrer as consequências. Você abre a sua boca sem direção e depois vai sofrer as consequências. Que Deus tenha de misericórdia. Até a próxima, se o Senhor Jesus permitir.